Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é João Dória Neto e é com prazer que damos início ao Lead Live de hoje, dia 19 de junho. Hoje, com a participação do embaixador plenipotenciário da República Popular da China, Yang Wanming, que falará sobre o tema Parceria Estratégica Sino-Brasileira pós-pandemia, oportunidades e desafios. Dando início ao nosso Lead Live, apresento os empresários que estarão participando do debate ao final da apresentação do embaixador, Luiz Fernando Furlan, ex-ministro e chairman do LEAD, que ao meu lado fará a moderação dessa live, Adriana Waltrick, CEO da Speak Brasil, Alan Fernandes Pis, presidente do banco Haitong, e Marcelo Braga, presidente do LEAD China. Em nome do LEAD e demais participantes dessa live, agradeço imensamente a presença do embaixador da República Popular da China, Yang Wanming. Agora, explicando rapidamente a dinâmica do nosso Lead Live, o embaixador fará sua apresentação inicial por cerca de 15 minutos e, em seguida, passamos para as perguntas dos empresários aqui presentes, qual solicitamos que informem seu nome, empresa e a sua pergunta. Dando prosseguimento aqui, eu passo a palavra ao ex-ministro e chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, para fazer sua saudação. Furlan, peço apenas que retorne a mim ao final da sua saudação. A palavra é com você, ministro. Embaixador Yang Wanming, grande prazer nosso do LEAD tê-lo mais uma vez aqui conosco, com os nossos associados. E se posso lembrar que diferença importante aconteceu nesse período dos seus trabalhos aqui no Brasil. A importância da China e do intercâmbio entre Brasil e China cresceu exponencialmente durante esse período. E, certamente, a sua atividade e o seu empenho foram relevantes para que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, gosto de lembrar que a minha primeira visita à China foi em 1984, acompanhando o então presidente brasileiro João Figueiredo. E importante visita que abriu para os empresários brasileiros e chineses uma oportunidade naquele tempo muito distante e que acabou, ao longo do tempo, crescendo esse vínculo de amizade, de investimentos e de intercâmbio comercial, que hoje faz com que a presença de empresas chinesas no Brasil e de empresas brasileiras na China tenha se intensificado. Eu estive lá também na inauguração da fábrica de motores para geladeiras, né, da empresa nossa catarinense e também da WEG também, e quantas coisas vêm acontecendo. Então, é muito oportuna a sua presença e muito esperada também para os nossos associados do LEAD. E espero que as suas palavras nos deem um alento nesse momento em que o mundo inteiro sofre com a pandemia. Seja bem-vindo e volto a palavra ao nosso João Dória Neto. Obrigado, Furlan. Dando sequência, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Braga, presidente do LEAD China, para fazer a sua saudação. Dr. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu dirijo a palavra ao nosso querido embaixador Yang Wanming, na qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em São Paulo. Realmente, sempre demonstrei e falei a ele já pessoalmente algumas vezes a admiração que tem. O embaixador é uma pessoa extremamente dedicada, querida por todos nós. Ele estuda 2 horas por dia da nossa língua portuguesa, e isso só nos dá uma satisfação enorme ter uma pessoa íntegra,
ética e com uma vontade enorme de fazer alguma coisa para o Brasil com a China. Quero cumprimentar também o nosso querido Alan Fernandes, CEO e presidente do Banco Haitong, que tanto colabora com a gente, com o Lead China. A nossa convidada especial, Adrian, CEO da Spike. E, caros filiados, na pessoa do Lead China, agradeço desde já o convite para participar do presente live com o senhor embaixador, para debater sobre temas importantes. O Lead China, no papel de uma das unidades internacionais do Grupo Lead, atua com o principal objetivo de aproximar o empresariado brasileiro e chinês para fazer negócios e desenvolver essa importante relação bilateral sino-brasileira. Como já é de conhecimento geral, a China considera o Brasil como parceiro estratégico global, sendo o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Uma balança comercial na ordem de 100 bilhões de dólares nos anos 2018 e 2019. Importante destacar que a China e o Brasil são interdependentes e podem se substanciar dessa relação ganha-ganha, vez que essa relação Sul-Sul é vista por ambos os países como uma relação estratégica de longo prazo, pacífica e sem histórias de guerra. O Brasil, notem, exporta hoje quase 28% de toda a sua produção para a China. É uma cifra realmente importante para todos nós, tanto para o Brasil quanto para a China. Além de importante aliado estratégico e comercial do Brasil, a China também é um importante parceiro em diversas áreas, como ciência, tecnologia e inovação. Cooperação espacial, energia, mineração, educação, cultura, saúde, dentre outros. Quanto à parte cultural, gostaria de fazer um adendo. Eu também, querido embaixador Furlan, quando estive à China, eu fui representando o Brasil na parte de museus. Fomos recepcionados lá em Shanghai por 4.000 museus. A China tinha, naquela ocasião, 4.000 museus participando da reunião de museus. A cultura que eles têm, que é milenar, me deixou, a mim, com toda sinceridade, estupefato. Realmente, eles são de uma delicadeza, de uma forma extremamente benéfica para todos nós e para a própria humanidade, levando a cultura que eles têm a todos nós. E envio a saudação ao meu querido embaixador. Vale dizer que ainda que a China está vencendo com sucesso a guerra contra o inimigo comum e invisível, Covid-19, e tem compartilhado com o mundo experiências e promovendo ajudas humanitárias de forma a assegurar um futuro comum com os países parceiros. A taxa de cura dos pacientes chineses atingiu 94,3%, que é realmente uma coisa fantástica. Certamente teremos hoje uma verdadeira lição sobre como a China poderá desenvolver e aprofundar a relação com o Brasil pós-pandemia, na pessoa do seu embaixador e nosso amigo Yang Guamin. Concluo aqui minhas palavras para agradecer mais uma vez o convite para participar do evento e por agradecer a presença do embaixador, que aceitou de plano o nosso convite para dialogar com o empresariado do LEAD. Muito obrigado, Tietê. Muito obrigado, doutor Marcelo Braga. Reforço aqui o nosso agradecimento ao senhor embaixador da China por prontamente aceitar o convite, assim como o doutor Marcelo disse, para dialogar com o setor privado. Lembrando que estamos ao vivo para todo o LEAD Global e todos seus membros que representam, as empresas filiadas representam mais de 1/3 do PIB privado brasileiro. Hoje temos mais de 200, quase 300 empresários
nos acompanhando aqui, todos os presidentes e vice-presidentes de grandes empresas brasileiras e formadores de opinião. Então, senhor embaixador, muito obrigado pela presença e, dando sequência, já passo a palavra ao embaixador plenipotenciário da República Popular da China, Yang Guangmin, para a sua apresentação especial. Embaixador, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. E, antes de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez o convite do LIDE, para organizar este evento, para esta oportunidade de poder fazer diálogo com os senhores, os empresários que têm muito interesse de desenvolver mais suas relações com a China. E agradeço muito ao senhor, estimado senhor diretor executivo, o senhor Johnny Doria Neto, e também agradeço muito ao senhor, estimado senhor ex-ministro Luiz Fernando Furlan, o presidente do LIDE, ao senhor Marcelo, empresário amigo Marcelo Braga, o chairman do LIDE China. E agradeço muito as suas palavras. Eu acredito que as relações amistosas entre a China e o Brasil conseguiu muitos sucessos nos últimos anos, desde a primeira visita do ex-ministro, o senhor Furlan, que aconteceu na década 80, que já passou mais de 30 anos, e que não só a China que conseguiu muitos sucessos em seu próprio desenvolvimento da sociedade, da economia, e também que conseguimos muitos sucessos nas relações bilaterais entre a China e o Brasil. E como conhecemos que a China já foi o primeiro parceiro comercial do Brasil até como 11 anos consecutivos, e também que o volume comercial entre os dois lados ultrapassou a mais de 10 milhões de dólares, que o Brasil é o único país que tem este sucesso com a América Latina, com a China. E não só na área econômica e comercial, e conquistamos muitos sucessos no desenvolvimento das relacionamento bilateral em todas as áreas, que a parte chinesa é muito satisfeito, com as relações já bem desenvolvidas com a parte chinesa. E para mim que hoje é uma grande satisfação voltar a falar com os senhores que atuam como as principais forças na cooperação econômica e comercial entre a China e o Brasil. E no início do ano passado, quando fui visitar São Paulo pela primeira vez, fiz questão de me encontrar com os empresários da LIDE. E também eu planejava fazer isso novamente em fevereiro, mas, porém, a pandemia impossibilitou a minha viagem à capital paulista. Portanto, estou feliz com esta videoconferência de hoje e espero que der uma conversa franca e profunda com os senhores. E sobre o impacto da pandemia, a economia global enfrenta desafios e riscos sem precedentes. Tendo em vista a posição da China como a segunda maior economia do planeta e o maior parceiro comercial do Brasil, a evolução da economia chinesa é um tema de grande interesse de todo mundo, e da sociedade brasileira em particular. No final do mês passado, foram realizadas as sessões anuais do Congresso Chinês,
reuniões importantes para a deliberação e a tomada de decisões nacionais neste ano. Neste ano, essas reuniões tiveram um significado no que diz respeito à definição de uma estratégia para promover um desenvolvimento econômico e social num contexto em que se torna normal a implementação de medidas de contenção da pandemia. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para comentar algumas análises feitas durante as sessões em Pequim sobre a situação econômica da China e explorar as perspectivas da parceria sino-brasileira. No que diz respeito à economia chinesa, durante as deliberações do Congresso, o presidente Xi Jinping apontou a necessidade de analisar a situação econômica da China numa perspectiva abrangente, dialética e de longo prazo. No meu entender, uma perspectiva abrangente deve levar em conta a sólida base da economia chinesa. Por muitos anos consecutivos, essa economia de porte significativo vem crescendo a uma velocidade média alta. O PIB registrou uma alta de 6,1% ano passado, a maior entre as principais economias do mundo. E o volume desse aumento era quase igual ao tamanho da economia do México. Com relação à estrutura do PIB, o consumo contribuiu com mais de 57%, servindo como a principal força motriz do crescimento durante os últimos 6 anos. No que se refere aos meios da vida, por 7 anos consecutivos foram criados anualmente mais de 13 milhões de empregos, quase uma população do município de São Paulo. A renda per capita ultrapassou a casa dos $10 mil pela primeira vez no ano passado. Segundo projeções, esse número crescerá em $10 mil a cada 15 anos. Além disso, a China possui o maior e o mais completo sistema industrial do mundo. Uma força de trabalho com mais de 170 milhões de profissionais com educação superior ou alta qualificação. E o maior mercado consumidor do mundo, com uma classe média de 400 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o país desenvolve rapidamente um novo tipo de industrialização, informatização, urbanização e modernização agrícola. Em virtude do forte dinamismo endógeno, o crescimento está longe de atingir o pico. Os impactos da pandemia, acredito que serão transitórios e limitados, e não vão abalar a tendência fundamental da melhora contínua da economia chinesa. E na perspectiva dialética, é importante ver a disposição
de suficientes instrumentos para neutralizar os riscos. Sob o efeito da pandemia, a economia chinesa sofreu uma queda de 6,8% no primeiro trimestre deste ano. É a primeira retração trimestral registrada desde ano 1992. Perante a grave situação, lançamos em tempo útil mais de 90 iniciativas com o objetivo de promover a reativação de toda a cadeia produtiva. Atualmente, mais de 99% das principais empresas industriais já retomaram a produção e 95% dos funcionários já voltaram ao trabalho. Durante os últimos 3 meses, o índice de gerentes de compras da indústria transformadora permaneceu acima do limiar que separa a retração de expansão. Enquanto 28 setores, incluindo o manufatureiro, o textil e o processamento de produtos agrícolas, registraram crescimento do valor agregado sobre o mesmo período do ano anterior. A indústria transformadora da alta tecnologia, com a informática e as telecomunicações, teve aumento de quase 12%. E estes dados são sinais positivos de que a economia chinesa está se estabilizando. As 2 sessões deste ano não definiram uma meta de crescimento econômico específico. Por um lado, isso reflete a incerteza causada pela pandemia. E, por outro, emite a mensagem de que a China, ao invés de recorrer a vigorosos estímulos para alcançar dígitos indicadores pré-estabelecidos, vai priorizar os meios de vida da população. A meta, portanto, é garantir a segurança em 6 áreas, entre elas o emprego, padrão de vida e funcionamento das entidades do mercado. Para isso, o governo elaborou políticas fiscais e monetárias que visam minimizar os impactos negativos e injetar mais vigor no mercado. Por exemplo, serão tomadas medidas para criar 9 milhões de novos postos de trabalho neste ano, manter a taxa de desemprego por volta de 6% e será a população abaixo da linha da pobreza, que hoje abarca 5.510.000 de pessoas. Prevê-se que as circulações internas serão capazes de manter determinado ritmo de crescimento da economia chinesa e assegurar o cumprimento dos objetivos. E a perspectiva de longo prazo diz respeito à potente força motriz que sustenta o crescimento. No plano interno, a China está aprofundando as reformas com foco na transformação das funções do governo para oferecer mais apoio político e financeiro às empresas e otimizar o ambiente de negócios para as iniciativas privadas.
espera-se gerar uma redução adicional superior a 2,5 trilhões de yuanes para as empresas ao longo deste ano. No plano externo, a China vai promover uma maior abertura da sua economia. Isso não vai mudar por causa da pandemia. Com as retóricas de políticos ocidentais que pregam a desglobalização e a dissociação com a China. Com recém-divulgado plano diretor do Porto de Livre Comércio em Hainan. Hainan, que é uma província da China, é a segunda maior ilha da China, e que vai instalar uma zona de livre comércio com toda a província. E salientaram-se a aplicação do maior grau de liberalização e facilitação do comércio e do investimento. O esforço da revisão da concorrência leal, aperfeiçoamento do quadro jurídico das proteções da propriedade e o tratamento equitativo de todas as entidades de mercado, sejam nacionais ou estrangeiras. No que se refere ao acesso a recursos, políticas de apoio e licitação e aquisições públicas. Isso indica que a abertura partirá dos atuais parâmetros de fatores produtivos, financiamento e comércio, para chegar ao ambiente de negócios regidos pelas regras internacionais, pelo mercado e pela legislação. Senhoras e senhores, essa é minha leitura das perspectivas econômicas da China, de modo geral. A sobreposição de fatores como dinamismo do crescimento, potencial de mercado, a demanda por investimentos e dividendo da reforma, dará impulso à continuidade do desenvolvimento econômico da qualidade. Isso beneficiará não só a recuperação da economia chinesa, como também a parceria comercial China-Brasil após a pandemia. Em primeiro lugar, o comércio bilateral tem oportunidades de melhora qualitativa. De janeiro a maio, a exportação brasileira caiu mais de 7%. Porém, as vendas à China registraram uma alta de 12,4%. Com aumento em itens importantes como soja, carne bovina, petróleo bruto, minério de ferro e celulose. Esse resultado é encorajador, porque demonstra a alta complementariedade e o grande potencial do nosso comércio. A implementação de uma estratégia para expandir a demanda do mercado doméstico e incentivar o consumo vai, com certeza, abrir mais espaço para a compra de produtos e serviços de qualidade do Brasil. Com o avanço da urbanização e a sofisticação dos hábitos de consumo, vai crescer de forma estável e notável a nossa demanda por produtos brasileiros diferenciados.
e com alto valor agregado, como grãos, proteína animal, frutas, laticínios e café, etc. Quero deixar um convite aos amigos empresários para participar da feira de Cantón, que está sendo realizada agora pela internet. E a terceira edição da Feira da Importação da China, prevista para novembro próximo. E serão ocasiões propícias para apresentar mais produtos brasileiros aos consumidores chineses. Segundo, a cooperação de investimentos conta com grande potencial. A China é uma importante fonte de investimento estrangeiro no Brasil e seus aportes estão entre os que apresentam maior ritmo de crescimento. Até o momento, quase 80 bilhões de dólares foram investidos em uma ampla gama de setores, como agricultura, energia e mineração, infraestrutura, telecomunicações e manufatura, criando mais de 40 mil empregos diretos para o Brasil. No mês passado, em plena pandemia, a empresa chinesa BYD fechou com o metrô de São Paulo um contrato de fornecimento para a linha 17. Isso demonstra que as empresas chinesas estão otimistas quanto à perspectiva de crescimento a médio e longo prazo e ao vasto mercado do Brasil. É claro que a pandemia dificultou a viagem de pessoas, as negociações comerciais, as visitas técnicas e várias outras atividades. Espero que os governos, os empresariados e as câmaras de comércio dos dois lados possam flexibilizar os canais de comunicação, de diálogos, para alinhar os planos de recuperação econômica após a pandemia e analisar as cooperações em projetos específicos. O Ministério da Infraestrutura do Brasil já realizou uma videoconferência com as empresas chinesas para apresentar projetos ferroviários. No mês que vem, vamos realizar outra sessão online para fomentar a parceria bilateral em projetos de infraestrutura. Gostaria de contar também com a participação dos senhores. O terceiro, novos modelos de negócios podem ser explorados. A crise da saúde pública fez prosperar na China novos modelos de negócio, como a economia digital, a telemedicina e a compra online. Por exemplo, um método de diagnóstico auxiliado por inteligência artificial ajudou milhares de hospitais a examinar em 20 segundos uma imagem de tomografia de casos suspeitos. Fábricas inteligentes, entregas autônomas e soluções sem contato possibilitaram a retomada do trabalho e da produção. Esses novos modelos de produção, venda e consumo e as subsequentes novas formas de emprego e investimento podem parecer uma solução emergencial, mas são, na verdade, novos motores do crescimento. O Brasil também é uma importante nação emergente no setor tecnológico e a parceria bilateral na tecnologia e
inovação. Tem uma base sólida e uma forte complementariedade. As empresas podem aproveitar as vantagens de cada lado para desenvolver oportunidades em novas áreas, como 5G, energia limpa, agricultura moderna e economia online. Isso dará impulso à cooperação em vertentes relacionadas à transferência de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e capacitação de pessoal, criando mais pontos de crescimento para a cooperação bilateral no contexto da pandemia. Como disse, certa vez, o presidente Xi Jinping, o risco e a oportunidade sempre coexistem. Superado o risco, vem a oportunidade. Tenho certeza de que, diante desta pandemia, vamos criar novas oportunidades na crise e abrir novos horizontes nas mudanças, com o objetivo de promover novo e maior avanço da cooperação sino-brasileira. Até aqui, minhas observações sobre o novo desenvolvimento da economia da China e as relações da cooperação entre a China e o Brasil. E a seguir, gostaria de ouvir as opiniões, observações e sugestões dos amigos do empresariado sobre a parceria bilateral. E também que estou à disposição para responder às suas perguntas. Obrigado a paciência. Embaixador, muito obrigado pela sua apresentação. Nós ficamos muito gratos, ainda mais pela transparência e por abordar temas tão importantes e de interesse ao empresariado, que tem muito interesse nessa relação sino-brasileira. Nós vamos passar agora algumas perguntas dos membros presentes. O senhor Alan Fernandes, presidente do Banco Haitong, o Dr. Marcelo Braga, presidente do LIDE China, e a Adriana Waltrix, CEO da Speak Brasil. E depois o nosso ministro Furlan gostaria de direcionar algumas perguntas também. Eu vou começar passando ao senhor Alan Fernandes, que direcione sua pergunta. Alan, vou pedir por gentileza que apenas se apresente e contextualize a quem aqui nos assiste o que é o Banco Haitong e direcionar a sua pergunta, por gentileza, ao embaixador Yang. Por favor, Alan. Obrigado, João. Tchau, Raul, senhor embaixador. Obrigado, é um prazer aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse webinar em que temos a possibilidade de ouvir as palavras do embaixador, sempre de maneira muito objetiva, muito clara e promovendo a estreita ligação China-Brasil. Eu sou membro executivo do Conselho do Haitong Bank Europa, também membro executivo do Conselho do Banco no Brasil, e também exerço a função de CEO do Banco no Brasil, responsável por todas as áreas de negócio do Banco na Europa. A Haitong é a segunda maior corretora banco de investimento da China, com sede em Xangai, presença em vários países, mercados internacionais, Ásia, Europa, América Latina, Estados Unidos, Reino Unido. Foi das primeiras empresas de securities e banco de investimentos chineses a iniciar o processo de internacionalização e entrou no Brasil em 2015, quando da aquisição do banco na Europa. Senhor embaixador, suas palavras, como sempre, objetivas. Há uma questão que nós gostaríamos que faço minha aqui a pergunta, que com certeza é um tema que todos gostariam de ouvir. Em relação a quais são as áreas com maior potencial para a ampliação da parceria estratégica global China-Brasil em um novo patamar. E aqui trazendo especificamente um tema referente ao processo de internacionalização do renminbi como uma moeda negociada em todos os mercados, e especificamente como podemos trabalhar de tal maneira que o Brasil retome o processo de criação do centro financeiro
de conversão do renminbi real para facilitar as transações entre as empresas brasileiras exportando para a China e as empresas chinesas com investimento no Brasil. Muito obrigado. Embaixador, volto a palavra ao senhor na pergunta do Alan, qual eu relembro aqui, quais são as áreas com potencial para colocar a parceria estratégica China e Brasil em um novo patamar. E a sua segunda questão, embaixador, eu volto a palavra ao senhor. Obrigado. No primeiro, gostaria de agradecer ao senhor Alan Fernandes, o presidente do Banco Caetón, e conhecemos que o Banco de Caetón é um ator importante nas cooperações econômicas e comerciais, particularmente no setor financeiro, um importante ator, e jogou um papel muito importante e que fazem bem feitos trabalhos e esforços pelo Banco Caetón. É um ponte importante. Muito obrigado pela sua pergunta. E que eu acho que durante os 46 anos das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, a parceria bilateral em todas as áreas, e que conheceu avanços consideráveis e resultados satisfatórios. No entanto, ainda existe grande margem de crescimento, à vista a enorme complementaridade desse relacionamento. O comércio bilateral vem aumentando nos últimos anos, mas pode expandir-se ainda mais. No domínio de investimentos, gostaríamos de ver parcerias em novos setores, sem deixar de explorar o potencial nas áreas como infraestrutura, processamento de produtos agrícolas ou agropecuários, novas energias, incluindo limpas, renováveis, e mineração, incluindo saúde pública. Durante a pandemia, a economia digital, o comércio eletrônico e novos modelos de negócios prosperaram, tanto na China como no Brasil, e gerando muitas oportunidades comerciais para o futuro. Portanto, empresas dos dois países devem manter um diálogo próximo para identificar uma possibilidade de negócios em áreas emergentes, como economia online, inteligência artificial e a internet das coisas. Vamos usar a tecnologia e inovação como um novo propulsor da nossa parceria bilateral. A nossa parceria também não pode deixar de lado a tecnologia 5G. Ela é um pilar importante para a quarta revolução industrial e a base para desenvolver a economia digitalizada. Ao identificar as cooperações pragmáticas, devemos também reforçar a parceria no domínio cultural e a interpessoal. A China é o maior exportador de estudantes do mundo e o maior destino de estudantes na Ásia. O Brasil é líder na América Latina em recursos
educacionais. Nos últimos anos, cada vez mais alunos chineses vêm estudar no Brasil, porém o número absoluto ainda é relativamente pequeno. E somos a favor de mais intercâmbios e cooperações entre universidades, a fim de criar oportunidades de estudo para jovens de ambas partes. Isso. E também acredito que as áreas culturais, turísticas, também são áreas que têm muita potencialidade, grande potencial para o desenvolvimento das cooperações bilaterais no futuro. Porque mais de 160 milhões de turistas chineses fazem viagens ao exterior anualmente. O maior número do mundo. Nos últimos anos, o número do fluxo turístico chinês que viajam à América Latina, por exemplo, a Argentina, México, Peru, tem aumentando rapidamente, superando o número dos turísticos chineses que visitam o Brasil. Como uma potência em termos de recursos turísticos, o Brasil pode reforçar a sua promoção perante os turistas chineses. Ao mesmo tempo, os dois países podem discutir a cooperação em facilitação de vistos. Importante. E conexão rápida. E de forma a atrair mais turistas que vêm ao Brasil, à China. As empresas dos dois países também podem explorar a parceria no setor de turismo, como desenvolvimento de projetos hoteleiros, turísticos e formação de pessoal de serviço. E eu acho que tem muito áreas que têm muito potencial, igualmente na área de esportiva, que Brasil muito bom. Que Brasil é um país potencial de esporte, sobretudo que futebol, e tem muito também melhores treinadores em muitas áreas. Isso é muito lindo para vir ao China para trabalhar com os deportistas e treinadores da China. Então, no final, que na China que aplicamos uma vista de longo prazo e tem total confiança de que se vemos algo alcance as cooperações entre a China e o Brasil tem cada dia mais áreas mais ricas, mais enriquecidas. E sobre o tema colocado pelo senhor Alan sobre internacionalização da moneda chinesa, eu acho que é um processo natural, que a China agora já se segunda maior economia do mundo e também tem uma boa tendência de crescimento da economia. E agora há políticos em vários países ocidentais, sobretudo nos Estados Unidos, que está falando sobre a desglobalização e uma dissociação com a China. Mas eu acho que China é a China. China que está em processo de desenvolvimento acelerado. Ninguém pessoa pode impedir
desenvolvimento rápido da China. Para a China, o mais importante são os assuntos internos. Para resolver os assuntos internos, manter esta estabilidade social e desenvolvimento contínuo, sustentável. E, sobretudo, agora é importante melhorar sistema de vida pública, sistema de administração do governo em todas as áreas, não só na área da saúde pública. Se a China pode manter a tendência de crescimento, a internacionalização da maneira chinesa, é processo natural, que não é que a China tem desejo de promover este processo para acelerar os passos. Eu acho que não é preciso fazer esta promoção. É que com o crescimento da economia da China, podemos conseguir resultado natural no futuro. Temos a certeza. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Furlan, eu vou direcionar apenas as últimas duas perguntas aqui da Adriana e do Dr. Marcelo e já passo a você. Eu queria fazer um breve comentário. Embaixador, as suas colocações abriram múltiplas oportunidades e também percebo o seu entusiasmo na recuperação rápida da economia chinesa. E isso, claramente, como foi dito, cria oportunidades para os dois lados. Eu senti, assim, uma falta da sua menção sobre a iniciativa dos BRICS, inclusive desse grande banco de desenvolvimento dos BRICS que foi criado. Então, oportunamente, gostaria dos seus comentários também sobre isso. A China, o governo chinês, que atribui muita importância à cooperação entre os países do BRICS, e também esperamos que, com os esforços conjuntos dos 5 países, podemos conseguir mais sucessos nas cooperações pragmáticas entre os 5 países. E no setor financeiro, que já bem estabelecido o banco do BRICS, e está bem que está jogando papel bem avançado para promover a economia, promover interações entre as economias dos 5 países do BRICS. Por isso que o desejo do governo chinês é que está em expectativa de que este banco pode jogar papel cada dia mais importante e mais construtivo. A China é grande provedor de financiamentos do banco. E para o lado brasileiro, sempre demos uma sugerência para o Brasil, porque o Brasil é o único membro que menos utilizou os recursos do Banco do BRICS. E esperamos que o Brasil, o lado do Brasil, a parte brasileira, pode aproveitar bem este banco, aproveitar seus recursos para ajudar a seu desenvolvimento da infraestrutura. Muito bom. Agora tornou ao Brasil a ser presidente, o presidente do Banco do BRICS tornou-se brasileiro, e esperamos com esforços, com o trabalho do presidente do banco, este senhor brasileiro,
podemos ampliar e consolidar as funções deste banco e também o brasileiro pode aproveitar bem este banco. E também gostaria de aproveitar a oportunidade de referir o banco de AIIB, que é um banco de investimento na infraestrutura na Ásia. É com o nome da Ásia, mas é um banco internacional, mundial. Os membros asiáticos, europeus, africanos, de todo mundo, latino-americanos também. O Brasil também é um membro oficial, é um dos fundadores deste banco. Pero lamentável que o Brasil não é muito atrativo, ativo, não é muito ativo no banco. Que também esperamos que o lado do Brasil pode aproveitar os recursos deste banco para promover seus projetos de construção, sobretudo na área da infraestrutura. Se chama AIB, Asian Investment Bank. Banco Investment na infraestrutura da Ásia. Ótimo, muito bom. Perfeito. Embaixador, muito obrigado pela sua resposta e a sua clareza. Eu vou passar a Adriana Waltri, que eu gostaria só de apresentar a Adriana, que está aqui conosco, embaixador. A Adriana é CEO da Speak Brasil. A Speak é uma empresa chinesa, uma das maiores geradoras de energia do mundo. No Brasil, eles detêm a UHE São Simão e a Pacific Hydro Brasil, um negócio de geração hidrelétrica e eólica, sendo o 10º gerador privado nacional. A Adriana é uma executiva que tem mais de 25 anos de experiência no mercado de energia, aproveitando até que o embaixador entrou um pouco nesse tema de energia. Ela anteriormente foi vice-presidente da CPFL. A Adriana é formada por administração de empresas e possui MBA no MIT, além de uma carreira aí extensa profissional e nos seus estudos. Eu gostaria de passar rapidamente a pergunta que a Adriana vai direcionar ao senhor, e na sequência, Adriana, você faz sua saudação e me complementa se me faltou alguma coisa em sua pergunta, ok? Embaixador, a Adriana da Speak Brasil, ela direciona a seguinte pergunta: como o governo da China vê possibilidades de mais canais de comunicação e cooperação entre os dois países, como, por exemplo, desafios similares entre províncias da China e estados brasileiros? Alguns exemplos desses desafios, como redução da pobreza, inovação e tecnologia. Como pode haver uma maior cooperação nesse sentido? E também como as empresas privadas no Brasil podem expandir as áreas de cooperação com empresas chinesas. Eu vou passar a Adriana. Adriana, por favor, que possa se apresentar, fazer uma saudação e me complementar, caso faltou alguma coisa em sua pergunta. É com você, Adriana. Perfeito. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Muito obrigada, embaixador, pelas suas palavras. Muito interessante a sua clareza e contextualização do momento da China. Nos interessa muito, e o senhor tocou no assunto das energias renováveis e do conceito de Smart Cities, que existe lá na China, e eu visitei e vi, e essa troca de inovação, muito além de país, podermos regionalizar em cidades, em municípios, em estados, junto com as províncias chinesas. Basicamente, essas as nossas considerações. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Então, só relembrando as possibilidades de cooperação entre os dois países, num sentido também de províncias da China, experiências lá que podem ser adotadas aqui no Brasil. Embaixador, devolvo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Obrigado à senhora Adriana. Eu acredito que os canais dos diálogos, comunicações entre a China e o Brasil é muito feliz, que funciona bem.
e, sobretudo, os dois governos já bem estabelecidos, muitos canais de comunicações do trabalho, canais permanentes, constantes. E para o lado chinês, eu acho que o canal mais importante é o Gospel. Eu creio que acho que o senhor ex-ministro Luiz Franco conhece bem sobre a Gospel. Gospel é um comitê de alto nível de concertação e coordenação estratégica entre os dois governos, que está coordenando todas as cooperações nas todas as áreas entre dois lados, que está jogando um papel muito importante. E no lado brasileiro, é presidido por o vice-presidente da nação, o senhor Mourão. No nosso lado, o lado chinês, também é presidido por nosso vice-presidente, o senhor Wang Qishan. E no ano passado foi celebrado na China a 5ª reunião completa, plenária da Gospel, de que marcar um novo alinhamento das cooperações nas todas as áreas entre a China e o novo governo brasileiro. E a parte de todos os ministérios, eu acho que com mais de 406 anos de relações diplomáticas, já estamos bem estabelecidos todos os canais de diálogo, no trabalho entre os ministérios homólogos. E, por exemplo, entre os dois ministérios da agricultura, mantém um bem canal de diálogo do trabalho para resolver os problemas, para abrir mais acesso de produtos agrícolas brasileiros para o mercado chinês. Todos canais bem funcionando, Se falamos, se precisamos mais canais, eu acho que sim, talvez sejam que mais importante que instalar os novos canais no diálogo, digamos, nos temas sociais, nos temas culturais, turísticos, como arribamente falamos. E tem que melhorar mais diálogos entre os setores, áreas do intercâmbio cultural, esportiva e educativa. Tem que desenvolver não só o comércio, investimento, economia, porque China e o Brasil são parceiros, não só parceiros econômicos, comerciais, também somos parceiros estratégicos nos assuntos políticos. A China sempre considera o Brasil como um grande potencial do país em desenvolvimento. Por isso, seus interesses fundamentais estão ao lado dos países em desenvolvimento. Sobretudo, se vemos com vista de longo alcance, do longo prazo. Isso é uma base sólida para ampliar e consolidar, aprofundar as cooperações entre os dois países. E ninguém outro elementos podem abalar a cooperação pragmática, a cooperação nos assuntos internacionais e regionais entre a China e o Brasil, se vemos do longo prazo.
Muito E bom. também que eu acho que é importante de potencial organizar entre os governos locais e que dizemos locais se refere aos provinciais, estaduais do lado brasileiro, do lado chinês, os principais e municipais. Porque na China, as províncias que vocês que conhecem, visitaram a China, conhecem bem que as províncias da China que têm muitos recursos. Isso. Por exemplo, a cidade de Beijing, a cidade de Xangai, as províncias, Cantão, que são muito potentes. E PIB da província de Cantão ou de Xangai já superou muitos países do mundo, incluindo vários países europeus. Tem muitos recursos. Tem que aproveitar bem para aprofundar nossas cooperações entre pragmáticas. E as províncias, os governos locais do lado chinês têm muito interesse e é muito dinâmico de fazer isso. E, sobretudo, no combate ao coronavírus. Há mais de 20 províncias e municípios fizeram atuações ao lado brasileiro, que é muito ativo de ampliar seus relacionamentos com o Brasil. Temos que aproveitar bem esses recursos. Os senhores, eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para falar um pouco sobre a tecnologia 5G de Huawei. Eu acho que... Embaixador, embaixador, se me permite, sabe que eu fiz parte do Conselho de Companhias de Telecomunicação, não é? E vejo com a utilização, principalmente, de equipamentos de infraestrutura da Huawei na Europa, aqui na América Latina, no Brasil mesmo. Então, eu esperava que o senhor levantasse esse assunto, porque recentemente o embaixador americano mencionou da criação de um fundo de recursos entre Estados Unidos e Brasil para a difusão do 5G, que vai ser uma revolução, como já sabe. Então, também gostaria que, na sua consideração, além da alta qualidade do equipamento chinês, também fizesse menção se haverá um fundo de recursos para a implantação mais rápida do 5G no Brasil. Obrigado, ministro. Eu acho que muitas pessoas que têm interesse de conhecer a posição da China sobre a cooperação entre a China e o Brasil na área da tecnologia de telecomunicações. Eu acho que a Huawei é o maior fornecedor mundial de equipamento de telecomunicação. Seus negócios estão presentes em mais de 170 países e territórios, atendendo a mais de 1/3 da população mundial. A empresa assinou mais de 90 contratos comerciais sobre o 5G no todo mundo, incluindo vários países da europeia, da América Latina. E seus equipamentos sempre se mantiveram confiáveis e seguros. E políticos americanos têm feito acusações infundadas contra a Huawei, mas não conseguem apresentar provas concretas de falhas de segurança nos equipamentos da Huawei. Tampouco sabem dizer
qual legislação chinesa poderia tornar a tecnologia da empresa uma ameaça à segurança nacional. Só disse que a China existe uma lei que obriga a Huawei a entregar ao governo chinês as informações, todas as informações. Este constitui uma ameaça da segurança nacional. Mas não pode apresentar ninguém fundamento. E por isso dizemos que essa dita legislação simplesmente não existe. E que a constante invenção de boatos e a politização de assuntos meramente comerciais ou tecnológicos tem como objetivo cercear empresas chinesas de alta tecnologia e impedir liderança chinesa nessa área. Que o senhor conhece que na China temos plano de desenvolvimento da alta tecnologia, chamamos o plano de 2025. Os Estados Unidos pediu à China a apoiar este plano. E Estados Unidos não querem ver que as empresas chinesas que podem conseguir bons avanços nas altas tecnologias. E aproveitando, aproveitando os instrumentos políticos. Isto constitui uma oposição firme do governo chinês. A China não exercerá pressão nem fará ingerência sobre nenhum país na escola de fornecedor do 5G. No entanto, somos contra o uso de meios administrativos para inferir na participação legítima de empresas chinesas na cooperação internacional ou na concorrência de mercado. A questão não é a Huawei poderá ganhar ou não ganhar determinado leilão. O que está em jogo é a capacidade de governo criar ambiente de negócios e regras de mercado dentro dos parâmetros de qualidade, imparcialidade e não discriminação. A China, respeitamos o direito dos Estados Unidos. Estados Unidos podem tomar suas próprias medidas para estimular outra empresa, mas tem que realizar na base de equidade, imparcialidade. Não se trata somente de uma preocupação, todo isso. Não se trata somente de uma preocupação de uma empresa em particular como a Huawei, mas de importante critério de avaliação das condições de mercado que tem impacto significativo nas decisões de investimento e operações de todas as empresas chinesas. E por isso, esperamos que os países relacionados tenham que ter cuidado e atenção à posição da parte chinesa. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Temos mais, já estamos caminhando para o final, teremos mais duas perguntas. Vou passar agora ao doutor Marcelo Braga, qual eu peço até desculpas por demorar um pouco para chegar até o senhor. Doutor Marcelo Braga, presidente do LEAD China. Passo a palavra a você, doutor Marcelo.
Gostaria de cumprimentar a apresentação realizada pelo nosso querido embaixador. Como sempre, ela foi otimista e objetiva. Objetiva no sentido de demonstrar o que está acontecendo entre o Brasil e a China. E otimista porque ela nos dá um alento de que muitas coisas poderão vir a ser realizadas, desde que a gente passe, como ele mesmo falou, de uma discussão para mais uma confiança. Saber que eles querem negociar de uma forma justa, com equidade, como acabou de falar o embaixador em relação ao 5G, só nos dá alegria. Antes da pergunta, eu gostaria de cumprimentar também o ministro conselheiro Tiu, que é o nosso querido amigo Carlos, que é uma figura muito importante na embaixada chinesa aqui no Brasil. A pergunta, senhor embaixador, o senhor pode falar um pouco sobre as ações concretas de cooperação bilateral no combate à pandemia? Estamos sem som, embaixador. Tá bom. Ok. Muito obrigado ao senhor Marcelo. Acho que entre a China e o Brasil que mantemos uma cooperação muito próxima no enfrentamento da Covid-19. Na parte chinesa, organizamos vários diálogos online entre profissionais de saúde dos dois países, tanto para trocar experiências de prevenção e controle em tempo útil, como para compartilhar dados de pesquisa e protocolos de diagnósticos e tratamento. No final do mês passado, chegou ao Brasil primeiro lote de doações do governo chinês. O carregamento de mais de 2 toneladas, incluiu roupas de proteção, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, termômetros e outros suprimentos de emergência sanitária. O governo chinês decidiu também enviar um segundo lote de doações avaliado em mais de R$1.500.000. E esses materiais serão destinados ao estado do Amazonas para reforçar o enfrentamento da pandemia nas comunidades indígenas, exclusivamente. Além disso, como já falei, que muitas províncias, municípios e empresas chinesas já doaram ou vão continuar a doar ao Brasil materiais de saúde, como ventiladores, respiradores, equipamentos de demografia, roupas de proteção, testes, leitos hospitalares, e totalizando um valor superior a 30 milhões reais. A China também está auxiliando ao Brasil na aquisição de grande volume de equipamentos hospitalares. Na semana passada, o Instituto, como conhece, já todo mundo, o Instituto Butantan de São Paulo, fechou um acordo de parceria com uma empresa de biotecnologia de Beijing para desenvolver uma vacina. Uma vez variado o resultado dos testes, a tecnologia dessa vacina chinesa será transferida ao Brasil para produção em massa. E que agora já conseguiu bons avanços positivos.
não só a vacina, a pesquisa dos laboratórios chineses, também da Inglaterra, da Oxford, também outros Estados Unidos também conseguiu muitos avanços. É uma boa notícia para todo mundo. E a solidariedade e a cooperação são as armas mais poderosas, eu acho que para derrotar a pandemia. Até o momento, o governo chinês já deu 50 milhões à OMS e forneceu assistência material de emergência a mais de 150 países de organismos internacionais. Organizou webinários com infectologistas de 170 países e enviou 26 equipes médicas a mais de 24 países. E, além disso, também produzimos grande volume de insumos e equipamentos médicos hospitalares que estão em falta no mundo inteiro. E que nos próximos 2 anos, a China vai disponibilizar 2 bilhões de dólares em ajuda aos países afetados. Eu acho que não só entre a China e o Brasil que realizamos uma boa cooperação na área do combate ao coronavírus, também toda a comunidade é um desafio comum de toda a comunidade que podemos superar ou vencer a pandemia mediante a cooperação entre toda a comunidade internacional. E no dia 17, uma cúpula extraordinária China-África também bem celebrou-se. Uma cúpula sobre solidariedade também contra o coronavírus. E o presidente chinês Xi Jinping também anunciou mais medidas concretas de apoio aos países africanos. Essas medidas incluem, por exemplo, assistência material, envio de equipes médicas, auxílio da aquisição de suprimentos, construção de sede do Centro Africano de Prevenção e Controle das Doenças, aplicação prioritária de uma vacina chinesa na África, além de perdão de dívidas com os empréstimos governamentais no âmbito do Fórum de Cooperação China-Africana. Então, estamos continuando e dispostos na melhor disposição de ampliar e continuar a cooperação com todos os países, com o Brasil, para o enfrentamento da coronavírus. E sempre num espírito de respeito mútuo e a solidariedade. E esperamos que, sobretudo, a parte brasileira, que agora é uma situação crítica na epidemia, mas esperamos que, com todos os esforços do povo brasileiro, possam vencer e superar a pandemia mais cedo possível. Perfeito, embaixador. Muito obrigado pela sua resposta. Temos tempo aqui para uma última pergunta ao senhor, depois já caminhamos aqui para este encerramento. Eu não gostaria de fazer a pergunta, mas acredito que vale um esclarecimento. Houveram comentários inamistosos, infelizes, sobre a China, feitos por um deputado e por um hoje ex-ministro da Educação, comentários que não refletem o sentimento amistoso e parceiro entre Brasil e China, e nós esperamos que esses comentários infelizes não afetem
a relação sino-brasileira, mas tenho que perguntar ao senhor se estes comentários afetarão de alguma forma a posição da China sobre o Brasil e como o senhor avalia as atuais relações bilaterais na esfera oficial. Já. Obrigado, Johnny. Eu acho que você já faz uma boa resposta. Muito bom. Muito bom. Não gostaria que... não acho que é conveniente que fazer um comentário neste momento. Assunto superado, não é isso? Já. É um assunto do mês de abril. Já se foi. Já, sobretudo que não gostaria de fazer um comentário sobre as palavras de um ministro já demitido. Isso mesmo. Perfeito. Embaixador, somente quero salientar que todas as pessoas, tanto a parte chinesa como a parte brasileira, temos que apreciar nossas relações tradicionais, amistosas, cooperativas, estratégicas entre ambos lados. E as palavras, atuações têm que ser responsáveis, têm que ser responsáveis ao povo, ao interesse de toda a comunidade. Isso mesmo. E temos certeza que tem um amplo consenso nas comunidades brasileiras de aprofundar os relacionamentos da cooperação com a China. E também, no lado chinês, temos a confiança de que, com os esforços conjuntos, podemos continuar a aprofundar nossas cooperações. Não somos aparatos das ninguém, poucas pessoas ou palavras. Obrigado. Embaixador, um pedido para fazer para o senhor. O senhor falou que vai ter uma feira virtual pela internet agora próxima. Vamos aí, através da sua equipe e do LEAD China e do nosso LEAD Global, difundir essa oportunidade, porque é uma experiência nova, mas talvez tenha que fazer outras iguais enquanto o assunto da pandemia não for superado. Então, agradecendo a sua participação hoje e o seu otimismo também, que nos ajuda muito nesse momento. Queria lhe dizer que estamos à sua disposição para, numa ocasião futura, passada a pandemia, de termos como convidado especial num dos nossos almoços do LEAD. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado por todos. Embaixador, eu gostaria só de passar a palavra ao Dr. Marcelo Braga, para ele também fazer um agradecimento ao senhor e depois já encerramos. Marcelo, por favor. Olha, eu novamente fico extremamente feliz de, apesar de estarmos longe, na videoconferência, mas o carinho especial que nós temos, embaixador, temos pelo senhor. E dizer ao senhor de forma bem clara, o seu português está ótimo. Os parabéns pelo estudo. Obrigado. É verdade. Eu não ia comentar isso, mas no começo ele falava um portunhol. E eu, como entendo bem espanhol, não tinha problema, até falamos em espanhol. Mas obrigado. Ele realmente fez uma evolução extraordinária nesse período. Todos entenderam muito bem a mensagem. Embaixador, em nome aqui de todos os membros do LEAD, eu vou passar ao senhor que se despeça, só agradecer em meu nome e em nome de todo o LEAD pela sua presença, por ceder seu tempo e abranger os temas de forma transparente e clara. Acho que todos saem daqui muito felizes em ver o empenho do senhor
em sempre estreitar as relações sino-brasileiras. Então, nosso muito obrigado. E eu deixo a você, caso queira fazer uma despedida antes de encerrarmos aqui a live. Embaixador. Muito obrigado. Que me gostaria de agradecer uma vez mais o convite e a organização do LIDE sobre este evento. É uma grande prazer ter esta oportunidade de fazer um diálogo franco com todos os senhores. E suas opiniões e sugestões, para mim, também é muito útil e muito nutritiva. Para mim, é muito importante que manter um diálogo com os think tanks, com os empregados. Na minha primeira visita à cidade de São Paulo, visitei a LIDE. Para mim, é uma maravilhosa lembra, e que espero que temos outra oportunidade de nos reunir para continuar nosso diálogo. E sempre coloco à boa disposição de trabalhar conjunto com todos os senhores. E também gostaria de deixar um convite a todos os senhores, sobretudo ao ex-ministro, ao presidente de LIDE, ao diretor executivo, ao presidente LIDE China, ao senhor Marcelo, para visitar a minha residência, uma vez que termino, após a pandemia, quando seja conveniente. E também me gostaria de ter outra oportunidade de visitar na LIDE, na próxima visita a São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Xexé. Muito obrigado, embaixador. Um bom final de semana. Um agradecimento aos seus dois companheiros que estão ao seu lado também. O convite é aceito e o convite será feito ao senhor para que estejamos juntos. Muito obrigado. Agradecer também ao Alan, presidente da Haitong, Adriana, presidente da SPIC, Luiz Furlan, Dr. Marcelo Braga. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana e um bom começo de semana. Obrigado a todos. Tchau, obrigado. Tchau. Bom fim de semana. Obrigado.